Meu povo, aqui em Dallas, deu Espanha para cima de Portugal. A Espanha está nas quartas de final da Copa do Mundo. Venceu com o gol do Mikel Merino já aos 45 do segundo tempo, depois de um belo passe do Ferran Torres. Basicamente, a única coisa que o Ferran Torres, que entrou no segundo tempo, acertou tudo que ele estava tentando, não estava dando certo, e o futebol tem dessas coisas, né? Um passe certo do Ferran, colocou o Merino na cara do gol. Jogador que tinha dúvida se viria para cá, porque se lesionou no meio da temporada pelo Arsenal e praticamente não conseguiu mais jogar, jogou só uns minutinhos na reta final da temporada. Chegou, é reserva desse time, mas é uma peça importante, entrou e mudou a história do jogo. Acho que a vitória da Espanha é merecida. A Espanha teve um bom início de jogo, até os 30 do primeiro tempo as principais chances eram espanholas, achava muito espaço para entrar na defesa de Portugal, conectando bons passes, um bom jogo, muito bom jogo do Rodri, bom jogo também do Dani Olmo, e quem não esteve mais uma vez à altura foi o Lamine Yamal. Acho que o Lamine começa o jogo um pouco disperso no mundo dele, e à medida que ele vai tendo que descer da nuvem onde ele se encontrava e baixar o campo para jogar, ele encontrou um rival duríssimo, que foi o Nuno Mendes. Enquanto o Nuno Mendes esteve em campo, o Lamine se destacou mais por roubar a bola, por um trabalho defensivo, até por fazer faltas, do que pelas jogadas que ele construiu. Ele conseguiu dar uma boa finalização, que o Diego Costa defendeu, e depois ele faz uma segunda defesa num chute do Alex Baena. E tem um bom passe do Lamine para o Ferran Torres também, que não consegue terminar a jogada, mas que é basicamente o que conseguiu fazer o Lamine no jogo. Se machucou o Nuno Mendes, aliás, eu acho que a seleção portuguesa não estava bem fisicamente, a conta da temporada chegou para jogadores muito importantes, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, 3 pilares do Paris Saint-Germain, foram fantasmas nessa Copa do Mundo, não tiveram perto do nível que eles conseguiram jogar, por mais que o Nuno Mendes tenha feito um bom jogo defensivo, ofensivamente ele nunca conseguiu ser aquele jogador explosivo, de boa saída e de uma boa válvula de escape que ele é no PSG. Depois da lesão dele, o Lamine teve 1 contra 1 com o Nelson Semedo, começou a ganhar um pouco mais, mas não terminava bem as jogadas. Eu já disse isso num vídeo aqui anterior, e eu repito, eu digo de novo, para a Espanha ser a favorita a ganhar a Copa do Mundo, como ela chegou aqui podendo ser, ela precisa mais do Lamine. É o Lamine que faz a diferença desse time. A Espanha, apesar de um Lamine errático até aqui, não está perto do fenômeno de 18 anos que apareceu no Barcelona, apesar deste Lamine, por ter um jogo muito coletivo, por ter outros bons jogadores, está sendo suficiente para a Espanha ir vencendo. Jogou 5 vezes, ganhou 4, perdeu 1, segue sem tomar nenhum gol. Hoje teve o goleiro Unai Simon que fazia algumas boas defesas, nos outros jogos nem isso foi necessário, mas para dar um passo à frente, ganhar o de Estados Unidos ou Bélgica, no momento que eu estou começando esse vídeo, ainda nem teve esse jogo, e depois, quem sabe, França ou Marrocos, isso para chegar à final, a Espanha vai precisar do seu craque, do seu jogador diferente, e que me parece fisicamente não chegou bem à Copa do Mundo, ou nem precisa me parecer, né? Ele chegou se recuperando fisicamente, mas me parece um jogador extremamente ansioso, muito ansioso, não parece conectado como outros estão de Copa do Mundo. Um jogador de 18 anos, é normal também que precise aprender coisas no futebol, mas acho que vai passando o tempo, ele vai ficando frustrado e isso está afetando a confiança do Lamine Yamal. Veremos se para as quartas de final ele volta e ele chega à Copa. É a Copa do Mundo das estrelas, né? Do Messi, do Mbappé, do Haaland, do Harry Kane, e não é a Copa do Lamine. E acho que é um bom gancho também para eu falar que não é a Copa do Cristiano Ronaldo. Não foi a Copa do Cristiano Ronaldo. 3 gols, uma mobilidade muito diferente de outros jogadores. É normal aos 41 anos ter uma mobilidade muito diferente. A questão é que Portugal nunca conseguiu se adaptar à mobilidade do Cristiano Ronaldo. E Cristiano Ronaldo não conseguiu oferecer nada ao seu time, além de ficar na área esperando que a bola chegasse, talvez por determinação do técnico, pelo que ele disse na entrevista prévia ao jogo, era uma determinação do técnico que ele ficasse entre zagueiros e no Al Nassr ele tem mais liberdade para se movimentar. A Argentina tem um jogador lento, que também não tem a mesma velocidade dos outros. O Messi é o jogador com menos distância percorrida, se a gente for pegar todos os jogadores com o mesmo número de jogos, né? Tem gente que jogou 3 vezes, ele jogou 5, então é evidente que quem jogou 3, mas assim, distância percorrida por 90 minutos, o Messi é o que menos corre na Copa do Mundo. Só que o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, conseguiu achar um time para correr igual ao Messi, para correr pelo Messi, outros jogadores precisam correr mais, e para jogar na velocidade do seu grande jogador. Portugal nunca conseguiu fazer isso. Nunca conseguiu ser um time
de 10 jogadores que corressem muito e que entregassem uma boa bola na marca do pênalti para o seu principal jogador, ou não conseguiu jogar no espaço mais curto pelo seu principal jogador. Me pareceu absolutamente desconectado o que era o time de Portugal e o que era Cristiano Ronaldo, por questões táticas, especialmente táticas, mas acho que alguma coisa também de comportamento. Acho que ninguém entendeu nada, tá, em Portugal. Não entenderam que o Cristiano era alguma coisa diferente. E alguma coisa diferente você precisa tratar diferente, pro bem ou pro mal. Ou é diferente e tira do time. É diferente, não dá para começar. Começa com o Gonçalo Ramos e coloca Cristiano numa situação que precisa vencer o jogo. Ou não entenderam isso, ou não entenderam que era preciso jogar por ele e jogar de uma forma distinta. E eu também acho que Cristiano não conseguiu entender que talvez o papel dele não fosse começar os jogos, não fosse jogar 90 minutos todo dia. Não é mais aquele jogador. E é evidente que não é mais aquele jogador, porque ele tem 41 anos, ele não tem 30, ele não tem 35 quando ele ainda era muito bom. Essa falta de entendimento, de autocrítica da seleção portuguesa e do seu grande astro, eu acho que fizeram ser um time extremamente incompleto, com uma peça que não se encaixa no resto do quebra-cabeça, como foi Portugal nessa Copa do Mundo. Nunca jogou bem, Portugal, não jogou bem contra a República Democrática do Congo, contra o Uzbequistão, tanto faz, não jogou bem e podia ter perdido da Colômbia, merecia ter perdido da Colômbia, merecia ter perdido da Croácia, não jogou bem no 0-0, fez um bom primeiro tempo, não jogou bem no 0-0, tomou 1-0 jogando mal, empatou jogando mal e virou jogando mal aquele jogo. E depois da virada ainda podia ter sofrido o gol de empate, com aquela bola que só um chip conseguiu determinar, que servia para anular o gol dos croatas naquela partida. Nunca foi um bom time, mereceu perder muito mais que mereceu ganhar. Hoje até fez um jogo equilibrado com a Espanha, porque hoje foi um jogo muito mais reativo da seleção portuguesa e a seleção espanhola não é confortável marcando sem a bola, então quando Portugal conseguia sair da pressão da Espanha, quando conseguia atacar com velocidade, levava algum perigo, e quando se postava no campo de ataque, a Espanha não se sente confortável, então acho que os passes de Portugal davam alguma coisa mais de sensação de perigo do que em outros jogos contra seleções que se postam melhor no seu campo defensivo. Mas é uma Copa do Mundo extremamente decepcionante de Portugal. Extremamente decepcionante por uma muito boa geração. Vitinha, João Neves, Bernardo, Bruno Fernandes, jogador de 21 assistências na última Premier League, o jogador da temporada da Premier League, Cancelo, Rubem Dias, Nuno Mendes, Cristiano Ronaldo na sua última Copa. Fez menos Portugal. Eu perguntei para o Nelson Semedo aqui depois se ele acha que os jogadores de Portugal entregaram menos ao Cristiano do que deveriam para o Cristiano aparecer. Eu sei que é uma pergunta que parece espinhosa, mas é o argumento do que eu estou dizendo aqui, né? Eles não conseguiram entregar o Cristiano e acho que o Cristiano de volta não conseguiu entregar aos seus companheiros. É um time desconectado. E a gente agora pode fazer um balanço do Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo, né? Eu acho que é o pior campeonato do Cristiano. O Cristiano é o Mr. Champions, ele é o senhor Liga dos Campeões. Multicampeão, maior artilheiro, maior assistente também, gols decisivos. Ele foi o maior artilheiro da história do Real Madrid, é o maior artilheiro da história de seleções. Nenhum jogador para uma seleção fez tantos gols como o Cristiano Ronaldo. Tem 3 títulos, uma Euro, que Portugal vence com Cristiano Ronaldo nem jogando a final, né, se lesiona contra a França, 2 Nations Leagues, nas 2 ele é importante, mas Nations League, né, é um torneio que não é um torneio de primeiro escalão. Ele deu uma entrevista aqui agora no final, dizendo que ganhou a Euro e para ele vale igual uma Copa do Mundo. Se para ele vale, então acho que ele está muito feliz. Mas na prática não vale ganhar uma Euro, é claro que tem um valor menor do que ganhar a Copa do Mundo, e na Copa do Mundo ele nunca conseguiu ser o grande jogador que ele foi pelos seus clubes e que ele foi pela sua seleção naquela Euro que Portugal venceu em 2016. Cristiano foi muito importante no jogo contra a Hungria, na primeira fase, que ele fez 3 gols, o Portugal estava para ser rebaixado. Depois teve também a sua relevância no mata-mata, acho que ele faz um gol no mata-mata, mas ele teve ali também a sua relevância, até uma relevância de atmosfera, né, para a seleção portuguesa e para dar moral para os seus companheiros. Mas na Copa do Mundo, nesse torneio que constrói tantos heróis e que constrói tantos personagens para a história do futebol, o Cristiano fica atrás de muitos. Termina como o maior artilheiro português, 11 gols, passa os 9 do Eusébio, 3 gols nessa Copa, teve um I'm back contra o Uzbequistão, cá entre nós, voltar contra o Uzbequistão, muita gente volta, e depois desse I'm back ele fez um gol de pênalti, bateu bem o pênalti contra a Croácia, e nada mais do que isso. É uma pena que a Copa do Mundo tenha entregado tão pouco ao Cristiano e o Cristiano tenha entregado tão pouco à Copa do Mundo.
Mas aos 41 anos não é essa Copa que se deve cobrar do Cristiano, né? Acho que em outras talvez pudesse ter ido melhor e também não conseguiu. Enfim, Espanha classificada, veremos quem vem do outro lado. Acho que a Espanha é favorita, se vier Estados Unidos ou Bélgica, mas só será muito favorita se Lamine Yamal começar a jogar bem. Se não, é só favorita. Veremos se o seu grande craque aparece. É isso, meu povo. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos, deixa o like se você gostou desse vídeo. Um beijo para vocês e vocês tenham juízo.